Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No episódio de hoje vamos fazer a penúltima aula sobre o livro de Hebreus. Durante mais de um ano, eu tenho dedicado um episódio por semana ao estudo do texto desse livro fascinante sobre a superioridade de Jesus, da sua aliança e a possibilidade da salvação por meio de Jesus, algo que o Antigo Testamento não providenciou. Se Deus permitir, semana que vem vamos terminar esse estudo e todas essas mensagens vão ficar gravadas num playlist no nosso canal no YouTube. E assim pode estudar de novo, ou se você perdeu alguns episódios, ou alguém que nem acompanhou durante essas transmissões, pode voltar e estudar no seu próprio ritmo o livro inteiro de Hebreus. Cada episódio tem em torno de 10, 12 minutos na média, alguns um pouco mais, um pouco menos, e geralmente estudamos de 3, 5, 6 versículos em cada episódio. E assim, aos poucos, todos os capítulos 13 capítulos do livro, todos os versículos do livro considerados para nossa edificação. Aproveite e pode compartilhar com outras pessoas. Vamos agora para a leitura de hoje. Vamos ler apenas 3 versículos hoje, do capítulo 13, versículo 17 ao 19. E depois algumas perguntas para compreender o que tem nesse texto aqui. Lembrando que nós temos visto já no capítulo 13. Ele começou nos versículos de 1 a 6, falando sobre o amor fraternal e como devemos tratar as outras pessoas. Do versículo 7 a 9, comentou sobre o exemplo de líderes fiéis, principalmente os apóstolos, e como nós devemos seguir aquele exemplo. Depois ele falou sobre sacrifícios que agradam ao Senhor, não os sacrifícios de animais do Antigo Testamento, mas, além do sacrifício de Jesus, os nossos sacrifícios de serviço ao Senhor. E hoje, do versículo 17 ao 19, vamos observar sobre obediência e oração. Vamos agora já para a leitura desses 3 versículos. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que ele seja restituído o mais depressa possível. Vamos agora observar esse texto por meio de algumas perguntas. Primeiro, o que deve ser a atitude para com pessoas que nos guiam espiritualmente? Ele disse no versículo 17, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Então, mostrando aqui uma atitude de respeito, de procurar compreender e aprender e seguir bons ensinamentos. Mas uma segunda pergunta, esse versículo 17 exige submissão cega à autoridade absoluta de homens? Às vezes, pessoas usam nesse sentido. Você tem que ser obediente porque ele é o pastor, ou ele é o padre, ou ele tem uma posição de autoridade. Mas será que é isso que está dizendo? Quando olhamos para esse versículo, a primeira coisa que observamos é que a palavra obedecer não significa submissão absoluta, e sim a ideia de ser persuadido. Ou seja, nós queremos entender motivos de instruções dadas por pessoas que estão em posições de liderança. Segunda coisa, o que foi traduzido aqui como líderes, na verdade vem de um verbo que descreve o que essas pessoas fazem. Não é um título de autoridade. Eles são nossos líderes, mas eles são aquelas pessoas que nos orientam, que nos guiam, que nos lideram nesse sentido. E assim, ao invés de honrar a pessoa por causa de uma posição, nós aprendemos da pessoa por causa da conduta. Outra coisa que observamos é que eles têm que prestar contas. Significa que eles também vivem submissos a uma autoridade superior.
não é autoridade absoluta depositada em seres humanos. E não devemos abusar desse texto para ensinar esse tipo de obediência absoluta por causa de uma posição de liderança de alguém. E agora o outro lado da questão. A insubmissão traria prejuízo para quem? Ele disse no versículo 17 ainda que eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, desobediência, falta de submissão, traria prejuízo para quem lidera, porque eles ficariam gemendo com angústia de ver a desobediência de pessoas que eles estão orientando. Mas também traz prejuízo para quem deve seguir, mas que está sendo rebelde. Não traz proveito nenhum se rebelar contra Deus. E se aquelas pessoas estão nos orientando no caminho de Deus, traz prejuízo para nós desrespeitar esta orientação. Agora, passando para versículos 18 e 19, o que deduzimos do pedido de oração feito nesses dois versículos? Ele disse no 18, orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que ele seja restituído o mais depressa possível. Então, olhando para esses dois versículos aqui, primeiro observamos que o autor era conhecido e queria estar novamente com os destinatários da carta. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, mas, obviamente, os leitores originais sabiam quem era e sabiam que ele estava impedido, de alguma forma, de estar com eles. A volta dele estava sendo impedido por algo fora do seu controle. E, por esse motivo, ele pedia orações para que esse empecilho fosse removido. Ele comenta também sobre a consciência limpa, talvez sugerindo que ele fosse impedido por alguma acusação falsa e agora está pedindo orações que esse empecilho seja tirado para que ele possa voltar e estar na presença desses irmãos. E, obviamente, ele acreditava no valor das orações insistentes dos irmãos e pede as orações por esse motivo. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, e eu não estou dizendo que foi Paulo, mas eu quero citar a vida de Paulo para ilustrar uma possível circunstância do autor de Hebreus. Sabemos que Paulo foi preso por causa de falsas acusações. Em Atos capítulo 21, aconteceu isso em Jerusalém. Ele passou anos preso, mais de 2 anos na Cesareia, uma viagem longa e perigosa para chegar a Roma, e depois em Roma passou mais 2 anos até encerrar o livro de Atos, e durante esse tempo ele foi impedido de fazer viagens que ele queria fazer, de visitar irmãos em vários lugares, e assim a falsa acusação que levou à prisão de Paulo impediu Paulo de cumprir alguns planos, até no trabalho de serviço aos santos. O autor de Hebreus talvez esteja passando aqui por uma circunstância parecida. E se Paulo passou por isso, dá para imaginar vários outros que teriam passado pela mesma coisa. Outros textos sugerem que Timóteo foi preso. Sabemos também da possibilidade de outros apóstolos terem passado pela mesma coisa. A tradição sugere que exatamente isso aconteceu com quase todos eles. E assim, aqui o autor de Hebreus está dizendo, eu quero estar de volta com vocês, mas tem esse impedimento que está fora do meu controle. Eu estou com a consciência limpa, mas isso não resolve a questão, se fosse uma acusação falsa que talvez levou à prisão dessa pessoa. E assim está pedindo as orações. Deixe Deus resolver o que o homem não consegue resolver. E assim ele demonstra o desejo de voltar e estar com os destinatários da carta aos Hebreus. Agora, resumindo os pontos principais desses 3 versículos que temos visto. Ele fala sobre atitudes para com irmãos que nos guiam.
de respeitar, de desejar ser persuadido pelas orientações desses irmãos. Também de atitudes dos líderes para com os irmãos, de entender a importância do seu trabalho de conduzir e guiar essas pessoas. E no texto ele enfatiza a confiança em Deus, a sua própria confiança com a consciência limpa e o pedido de orações constantes ao seu favor. Nós aprendemos coisas importantes da atitude do autor do livro e das solicitações que ele faz aos seus irmãos em Cristo. Passamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 1000. Organize cronologicamente os seguintes acontecimentos. A. Daniel foi levado ao cativeiro. B. Moisés libertou os israelitas. C. Davi matou Golias. E D. Paulo foi preso. A organização desses eventos seria nessa sequência. B. Moisés libertou os israelitas. Isso foi por volta de 1445 a.C. C. Davi matou Golias, 1000 e poucos anos antes de Cristo. A. Daniel foi levado ao cativeiro, 605 anos antes de Cristo. E D. Paulo foi preso, aproximadamente 30 anos depois da morte de Jesus Cristo. E assim, a sequência certa: Moisés libertou os israelitas, Davi matou Golias, Daniel foi levado ao cativeiro e Paulo foi preso. Pergunta 1001. Em Marcos 2, Jesus usou quais ilustrações para mostrar que seus ensinamentos eram incompatíveis com as tradições dos religiosos? Alternativas: A. Vapor e gelo. B. Pano e vinho. Ou C. Ovelhas e cabritos. Verifique sua resposta no próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Estamos chegando ao fim do nosso estudo do livro de Hebreus. Se Deus permitir, semana que vem vamos fazer a última dessas mensagens sobre Hebreus. Um estudo rico que nos desafia a confiar em Jesus Cristo, que é o caminho para a salvação eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.